E ainda falando sobre o capítulo do livro, que eu recomendo que vocês adquiram, Mulheres no RH, 3º volume. Ela é da editora Líder, coordenação de Lília Vieira, Andréa Roma e Tânia Moura. Uma afirmação que você faz, que também me chamou muita atenção no final do capítulo, mas foi a que mais me chamou a atenção. Você diz assim, na minha opinião, gostar do que se faz é fundamental. E por isso, saber quais são as suas fortalezas torna-se um pré-requisito para alavancar sua alta performance e, consequentemente, a sua carreira. Márcia, como é que alguém pode conhecer, tomar consciência de suas fortalezas e usá-las para alavancar sua alta performance? Que sugestão que você daria para as pessoas nessa linha? Olha, para mim, a primeira coisa disso tudo aí é autoconhecimento. Autoconhecimento. Silvio, isso é fundamental para as pessoas. Quando me perguntam assim, para a carreira, o que é importante para o desenvolvimento, autoconhecimento é o primeiro passo. Entendi. Então, você saber no que você é bom, o que você gosta, né? Quais são aquelas coisas que para você são mais naturais. Então, para mim, isso é um pouco básico quando a gente fala de desenvolvimento e até dá dicas, né? Recomendo às pessoas algumas coisas. E aí, hoje, né? Talvez com um pouco mais de experiência e conhecimento também, de novo, acho que confirmando coisas que intuitivamente eu sempre acreditei, neurociência fala disso. Neurociência fala disso, é verdade. A história da ciência da felicidade também é outra, né? Que agora fala muito. Sim, é verdade. Que assim, você ficar focando naquilo que você... Claro que assim, tem coisa que você não tem... Você tem que, minimamente, assim, não deixar que aquilo se torne algo que te prejudique, né? Vamos dizer assim. Se você tem algumas coisas que não são tão naturais e são exigidas, você tem que saber controlá-las para que elas não te atrapalhem. Exato. Agora, a potência que tem você focar naquilo que a pessoa faz de melhor, naquilo que ela tem ali como uma natureza, né? Eu acho que para mim é o pulo do gato também, né? Nós somos uma geração, infelizmente, eu falo que eu também, por isso que para mim foi um clique ali quando eu comecei a ouvir, né, sobre esses estudos aí mais atuais da psicologia, essa questão, né? A minha geração era a geração que olhava os gaps, né? O que te falta. Bom, nossa geração sim. Né? A gente pode falar que somos cobrados, muito cobrados. E aí, assim, você fica o tempo todo, né, querendo trabalhar, querendo olhar, né, algo que você não tem, que é falta. Sim. Aquilo te limita, aquilo te põe, às vezes, numa caixinha, as sessões de feedback, que vem para falar, olha, te falta isso, te falta isso, te falta isso, né? Você sai ali preso numa gaiola, né? Quanto você, às vezes, olhar, né, usar as suas fortalezas para realizar as coisas que você tem que realizar, você sai com um mar de possibilidades. É verdade. Né? Você sai querendo criar, inovar, né, com aquilo que você tem de melhor. Então, claro que, assim, dali, né, para uma prática, eu acho que tem algumas técnicas, mas para mim isso é fundamental. Não, sem dúvida. Mudar o mindset. Né? O growth mindset é outra coisa que me ocorre agora, né, de falar também. É essa filosofia, né? Primeiro, de que você nunca está pronto, perfeito, né? O tal do 10 que chegou e ali não tem mais para onde ir, né? Então é uma coisa sempre de estar melhorando, mas com um olhar de positividade. Né? Sim. Em filosofia a gente vê muito isso, a questão do autoconhecimento começa com o seu conhecimento a respeito de si mesmo. Claro. E eu posso dizer de experiência própria que, sei lá, em 97 foi um ano na área de TI extraordinário. Para você ter uma ideia, assim, eu estava junto com meu sócio, nós conversávamos eventualmente de abrir uma unidade nossa em Miami, nos Estados Unidos. Eu não era casado, então eu falava, eu vou para os Estados Unidos, morar lá, então. Se alguém chegasse em 97 e falasse, olha, em 2023 você vai estar fazendo um podcast, você vai ter mudado de carreira, falando sobre RH, sobre coach, sobre desenvolvimento de líderes, eu falei, esse cara deve estar maluco, né? O que eu vou fazer isso? Você nunca imagina que você tem certas potencialidades e que você somente descobre quando você faz uma introspecção muito grande, uma reflexão muito grande a respeito de si mesmo. E em 2001, quando o meu coach falou assim, se você daria um bom coach, eu falei, nossa, eu nem sei direito o que é isso, entendeu? Porque eu não estava fazendo coach com ele tinha me conhecido em um evento lá na Câmara Americana do Comércio, e eu não sabia do que era isso, do que se tratava. E realmente, assim, hoje eu olho e falo, engraçado, realmente é uma vocação, né, que você tem, e tem muito essa questão de chamado, você não tem como resistir a isso, você fala, não, é isso mesmo, tem que fazer. E complementando um pouco o que você está falando, né, não quer dizer que a gente não tem, às vezes, que sair da zona de conforto, né? Muito pelo contrário. Se testar, fazer coisas novas. Exatamente isso, Eu
Eu acho que isso faz parte, mas não com esse objetivo de que você vai ganhar algo que não é a tua fortaleza. Não, e assim, uma das coisas que me chama a atenção conversando com você, Márcia, é justamente assim, eu tenho certeza que deve passar muitos desafios na sua carreira, passa muito desafio na sua carreira, mas a Márcia não me transmite sofrimento, ao contrário, transmite uma coisa positiva. É verdade, eu sou uma pessoa muito positiva, muito otimista, entendeu? E isso que eu falo, assim, é muito verdadeiro. Uhum. Essa crença, primeiro, né, de que o crédito da dúvida, né, que é uma frase muito americana, assim. Então, às vezes as pessoas chegam, né, não, que a pessoa tal. Fala, vamos parar, né? A pessoa não tem intenção, né? Eu duvido que a pessoa tenha intenção de te fazer mal. Pois é. Né? Vamos tentar entender por quê. E aí acho que eu falo até um pouco, né, disso. É ouvir, é perguntar, né? É ouvir o outro lado, para entender ali o que causou aquele conflito, aquela coisa que gerou aquilo lá. Mas, no geral, eu tenho essa positividade mesmo. Assim, eu nunca acho que a pessoa é do mal. Né? Até que realmente, né, tem ali uma prova... Incontestável, né? De que ela é do mal, né? E é interessante, é um tema que até eu trouxe um livro aqui sobre isso, porque eu não sabia se a gente ia entrar nesse tema ou não. Porque, assim, duas coisas que a Márcia está falando que eu considero fundamentais. Primeiro, você ter várias perspectivas, né? Em filosofia, a gente fala muito sobre perspectiva giratória. Quer dizer, sei lá, você tem assim, você tem um objeto como esse, ele tem essa perspectiva, essa aqui, e todas elas são verdadeiras. Então, quando você gira o objeto, você fala, eu entendi o que ele é. Então, isso que você está falando é aplicação prática no mundo executivo da perspectiva rotatória. E a segunda coisa que você falou sobre maldade, né? Eu não sei se você conhece esse livro aqui, mas eu tenho feito um trabalho de mostrar para as pessoas esse livro, porque até eu começar a fazer processo de coaching, inclusive com o público feminino, ficou mais claro isso para mim. É impressionante a maldade dentro das empresas, como a gente lida com a maldade como se ela não existisse. Uhum. E esse livro aqui, ele fala sobre isso. É um livro que se chama Ponerologia, Psicopatas no Poder, e ele fala sobre algo interessantíssimo, que é a gênese da maldade, sob o ponto de vista psicológico, não sob o ponto de vista metafísico ou moral. Por que eu digo isso, né? Porque, por exemplo, você não vai... nós comentávamos aqui um pouco antes sobre pessoas com PCD, sei lá, eu tenho uma prima que ela tem paralisia cerebral, você não vai brigar com a pessoa porque ela tem uma doença, né? E a psicopatia é uma doença. Então, assim, por que a gente não tem esse filtro, às vezes, na empresa? Não sei se você já ouviu falar desse livro, Ponerologia Psicopata. É um livro bem interessante, depois até eu deixo com você. No nosso bate-papo lá, aquele mais restrito, depois que a gente vai fazer, eu quero falar um pouco de liderança tóxica. Ótimo. Então, mais um tema para você. É um pouco disso aqui. É um pouco disso. Doente, a pessoa tem livro que se... é excelente. E eu me preocupo muito, principalmente com as executivas. Eu percebi ao longo do tempo o quanto que vocês são mais afetados por esse tipo de questão. Então, assim, são dois temas fundamentais e que às vezes eu acho que ficam um pouco, como é que eu vou dizer, passam à margem, né? Ninguém conversa sobre esses temas dentro das empresas. E é isso que me preocupa, porque às vezes eu fico com a sensação de que as pessoas exageram na tolerância, né? Então, nós temos que ser tolerantes, temos que ter diversidade, sim, cuidado só para não ser tolerante com a maldade. É esse que é o ponto que eu acho que é importante da gente ficar atento, né? Com relação a isso.